De qualquer forma, eu aponto para o trabalho do Tite, que até aqui é fraquíssimo. Que amasso o Corinthians deu, mas que amasso. Ô time ruim esse Cruzeiro, hein? Ô time mal treinado fisicamente. Alguns torcedores pediram a saída do Tite. O que você diz para esse torcedor? E ele não faz o time jogar nada. E ele não dá resultado. Tem que ter o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Após o Cruzeiro empatar com o Corinthians, com protestos da torcida pedindo a saída do Tite, a mídia não poupou palavras e criticou duramente. Vamos lá então, mas que amasso o Corinthians deu. Mas que amasso. Ô time ruim esse Cruzeiro, hein? Ô time mal treinado fisicamente, hein? Ô time morto, hein? O time morto nesse Tite. Agora, se o Dorival Júnior tivesse no intervalo já colocado o time mais ofensivamente, o Corinthians ganhava o jogo de goleada. Goleada. O Corinthians deitou no Cruzeiro. O Corinthians era para ganhar o jogo. O empate foi ruim pro Corinthians. Foi o péssimo pro Corinthians. Essa é a grande verdade. Um golaço do Pedro Tchoca e a torcida do Cruzeiro. Vaza, Tite. Não, deixa o Tite aí. Deixa o Tite no Cruzeiro, deixa ele lá, deixa ele trabalhar. Porque o Corinthians amassou o time do Cruzeiro. Porra da energia acabou, só tem meia fase aqui no Quarto dos Gatos. E é daqui que eu vou falar que 9 gols sofridos, 4 gols marcados, 2 derrotas e 2 empates. É muito pouco. Cruzeiro até que foi bem, até o gol anulado, viu? Depois acabou também no jogo. Jogou com 1 a menos desde o início, porque o Christian não entrou em campo. Christian, que aliás eu pedi. E no segundo tempo, aí de fato jogou com 10, né? Porque o William juvenil foi expulso. E o Tite mais juvenil ainda de manter o William em campo. Porque dali nascia a expulsão dele, sabe? Em toda a parte do Tite também é muito pouco, gente, é muito pouco. Eu hoje vou distribuir para os jogadores, mas tem a parte do Tite também. Time sem energia. É muito dinheiro gasto para tão pouco, sabe? Criou menos do que eu esperava, porque eu ainda tinha uma certa expectativa de fazer um bom jogo, porque era contra o misto do Corinthians. O misto do Corinthians, que aliás, esse time do Dorival aí tem uma capacidade imensa de deixar jogo feio, de amarrar jogo, e o Cruzeiro foi caindo na dos caras. Foi caindo. E o Corinthians com a ponta até de ganhar do Cruzeiro de novo aqui, ué. De qualquer forma, eu aponto para o trabalho do Tite, que até aqui é fraquíssimo, mas, repito, o William juvenil na expulsão, Tite juvenil de mantê-lo em campo, né? O Gerson saltando 1 milímetro para disputar a bola pelo alto, 1 milímetro que ele saltou do chão, e não adianta dizer que os jogadores compraram a ideia do treinador, aí faz gol, vai lá, abraça o Tite e tal, sabe? Porque ser bunda mole contra os reservas do Corinthians também, aí essa resenha dos jogadores também não vai colar, né? E só um detalhe aqui, que contribuiu também para essa marmota desse resultado aí, o Kaique perdendo 2 na cara do gol. É por isso que eu falo, vamos distribuir pro Tite, pros jogadores também, sabe? 2 na cara do Hugo Neneca, né, Kaique? Me ajuda aí. Então você junta tudo isso e o resultado é esse aí, é o Cruzeiro na zona de rebaixamento, sabe? O time me parece sem força para buscar alguma coisa, sabe? O Tite respira por aparelho, todo mundo sabe, o Cruzeiro em campo perdeu personalidade, tá, sabe? Aceita jogo de qualquer adversário, até do misto do Corinthians, 7, 8 titulares aí. Sinceramente, a direção vai precisar fazer algum movimento. Se não tem confiança no treinador, muda, sabe? Se mudar, traz alguém para acordar esse time aí. Porque dentro de campo tá a feição do Tite, gente, que parece um time sem energia, sinceramente. Aliás, falando de energia, a porra da energia aqui de casa acabou, só tem esse quarto aqui com meia fase, que é o quarto dos gatos aqui, pelo menos deu certo de gravar até aqui, sabe? E daqui a pouco, se ainda sobrar luz aqui, eu volto para falar do jogo do Atlético. E amanhã a gente fala mais, com mais calma aqui, mais qualidade. Tchau. Primeira coisa que tem que ter o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Ele respeita porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu tô brabo justamente por não poder proporcionar isso. Por quê? Porque o desempenho teve em algum momento, e isso a gente tem que persistir, ter esse discernimento, que o desempenho e o resultado vão bater no Campeonato Brasileiro dessa forma.
Em 12 pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o milionário Cruzeiro com o Tite conquistou só 2 pontos. O Cruzeiro acaba de empatar em casa com o Corinthians. O Cruzeiro ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. E para piorar, tá? O Cruzeiro pode terminar essa rodada ainda na lanterna do Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro que negou vender o Caio Jorge por 30 milhões de euros, que contratou Gerson por 30 milhões de euros, que tem um elenco caríssimo e fortíssimo. Mais uma vez o Tite tem um grande elenco na mão, porque ele não aceita propostas de clubes que não têm grandes elencos e ele não faz o time jogar nada. E ele não dá resultado. Os últimos trabalhos do Tite na seleção brasileira só tinha estrela. A seleção brasileira, quando era Copa do Mundo, que era o que valia realmente, não jogava nada. No Flamengo, o Tite teve um elenco galáctico, que depois foi provado com o Felipe Luiz. Ele entrou, assumiu, ganhou tudo. Com o Tite, não ganhou nada. E o Tite agora no Cruzeiro, depois de um tempo para descansar, para estudar, faz um trabalho ridículo de novo. E com um time forte de novo. Isso que é bom chamar atenção. Porque no Flamengo ele tinha um elenco milionário, no Cruzeiro ele tem um elenco milionário que ele não consegue fazer jogar. Agora, todo mundo critica, né? Mas essa imprensa babou muito o ovo do Tite, e eu já falava, ó, há muito tempo. E aí me xingavam. Para de falar do Tite. Tá mais do que provado que hoje o Tite tá longe de ser um grande treinador. E ó, não sei se é possível esse Cruzeiro se encontrar com ele não, hein? Os trabalhos recentes do Tite são muito ruins e até um pouco ultrapassados. Já no final da partida, alguns torcedores pediram a saída do Tite. O que você diz para esse torcedor? Não, bom, é difícil, né? É normal essa cobrança não só com o Tite, mas também com a gente. Acho que passa muito por nós. A gente tem que concluir as jogadas e buscar as vitórias, porque não só o treinador, mas todo mundo tá no mesmo caminho, no mesmo barco. Então é normal o torcedor ficar frustrado com o empate, quer uma vitória. E infelizmente às vezes a cobrança vai em cima do treinador, mas a cobrança ela tem que vir em cima de nós. A gente tem que se cobrar, a gente tem que botar a mão na consciência e finalizar as jogadas que a gente cria para que não aconteçam essas situações que infelizmente elas acontecem. Meus amigos e minhas amigas, mais uma decepção. O Cruzeiro empatou com o time reserva do Corinthians numa partida horrorosa, numa partida sem criatividade, com os jogadores se arrastando em campo, a defesa do Cruzeiro fraca, né? Impressionante como o técnico Tite deixou terra arrasada no Cruzeiro em tão pouco tempo. Um detalhe importante, muitos torcedores cancelando o sócio-torcedor, decepcionados, né? A média de público do Cruzeiro caiu de forma assustadora. Tudo isso é reflexo da contratação de um dos piores técnicos da história do futebol brasileiro. Quer saber mais? Dê um pulo agora no nosso canal, tá bombando, tá legal, audiência fantástica. Eu, Red Souto e Rodrigo Calvoso comentamos isso e muito mais. Vini Júnior bailou e bailou bonito. Fogo nos jacistas. Sou Vini Júnior, tamo junto. Confere lá no Jaircy Carvalho Esportes. Um beijo no coração. A F Grupo, com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo. A F Grupo administra o seu patrimônio com responsabilidade, com qualidade, com competência. Nosso CEO global, Aristeu Festa, tá com a gente. Olha, Boi Brasil, a melhor churrascaria de Orlando. E R3 Rental Car, o melhor carro que você vai alugar em Orlando. Um beijo no coração, uma quinta-feira abençoada, que são do bem. Obrigado, minha galera.